FNAF Help Wanted 2 lançou e esse jogo está espetacular. O jogo traz elementos de FNAF System Location, Pizzeria Simulator e Security Breach, tudo em realidade virtual, uma nova e segunda experiência de FNAF em jogo VR. E mesmo com todas essas novidades nesse jogo, claro que a parte mais emocionante dos games de FNAF é tentarmos encontrar pistas sobre a história dos games. E Help Wanted 2 chegou para surpreender a todos. Fala nerds, eu sou o Thiago Rock e galera, bora conversar seriamente, vamos teorizar aqui sobre FNAF Help Wanted 2. Já tava na hora do Scott Cawthon nos revelar novas informações da história dos games, já que a DLC de FNAF Ruin mas confundiu muita gente ao invés de responder nossas dúvidas. Sim, algumas foram respondidas, porém quebrou a perna de praticamente qualquer youtuber de FNAF, nos fazendo até pensar que livros foram canonizados, e mesmo com o Help Wanted 2, não sabemos se isso realmente se concretizou. Mas enfim, chega de papo furado, bora ver o que o FNAF Help Wanted 2 trouxe de informação da história dos games. Quem é o protagonista de FNAF Help Wanted 2? Bom, nós jogamos o game em realidade virtual e não sabemos qual o personagem que estamos jogando. No primeiro a gente sabe que era a Vanessa, tanto que a gente tem aquela conversa que a gente consegue descobrir por trás da máscara dela, que ela tá conversando com o William, é uma conversa meio maluca ali. Só que o FNAF Help Wanted 2 não trouxe nenhum indício sobre qual é o protagonista, quem é o personagem que nós somos do game. Afinal, a gente nem tá num jogo de realidade virtual, pra ser sincero, o FNAF Help Wanted 2 se passa no mundo real, onde basicamente o personagem que a gente joga veste a máscara da Vanny, e aí ele entra naquela realidade toda maluca que a gente conhece que a Fazbear fez, né? Bom, existem muitas teorias sobre qual personagem a gente é no game. E a primeira, eu acho que a mais provável, seríamos o pai da Cassie. A Cassie, pra quem não sabe, é a protagonista de FNAF Security Breach Ruínas, a personagem que a gente joga na DLC do game. E no meio da DLC, ela revela que quem trabalha na Fazbear tem um dispositivo da própria Fazbear, incluindo seu próprio pai, ela menciona ele. E aí a gente teoriza que o nosso personagem seria o pai dela, justamente por ele ter a máscara da Vanny, que é coisa da Fazbear, e também por ter aquele mesmo dispositivo. Mas, não é nada confirmado, tá? Só deixando claro aqui. Quando o jogo se passa? Bom, nós temos alguns sinais dentro de FNAF Help Wanted 2 que nos dão indícios de quando o jogo se passa. Isso pode até surpreender muitas pessoas, mas não é o último jogo da linha cronológica. Quando nós analisamos um dos finais de FNAF Help Wanted 2, nós percebemos que o nosso personagem, ele vira um Staff Bot. Como que isso funciona? Eu não tenho ideia. Mas a gente sabe que o nosso personagem do jogo, ele vira um Staff Bot. E nesse final maluco, né, que a gente vira um robô lá, a gente entrega a máscara da Vanny para a Cassie. E isso já é um indício fortíssimo que esse jogo na realidade se passa entre os acontecimentos de Five Nights at Freddy's Security Breach e a sua DLC, a Ruína. É entre essas duas partes de FNAF Security Breach que o Help Wanted 2 se encaixa. Até porque faz um pouco de sentido, né? A gente pensar que a Fazbear pode, sei lá, colocar pessoas dentro desses Staff Bots e aí a gente vira o Staff Bot e dá a máscara pra Cassie, faz sentido, né? Então essa é a teoria mais possível de se concretizar. O Help Wanted 2 se passa depois de Security Breach e antes de Security Breach Ruínas. Quais são os finais de FNAF Help Wanted 2? Bom, aqui eu já comentei pra vocês um dos finais que na verdade ele serviu pra responder a pergunta anterior de quando o jogo se passa. E esse final é o da Cassie. A gente vira um Staff Bot no final nesse primeiro final do jogo e a gente entrega a máscara da Vanny para a Cassie. Isso já é um indício muito forte de que a Fazbear, ela sabe do que tá fazendo e realmente os Staff Bots são pessoas. Pelo menos a alma da pessoa pode estar ali, a agonia da pessoa. E isso até explica o porquê os Staff Bots eles precisam descansar, porque né, tem pessoas ali dentro, né? Enfim. Esse é o primeiro final que nós temos em Help Wanted 2. A gente vira um Staff Bot e entrega a máscara da Vanny para a Cassie. E o segundo final, pra ser sincero, ele mais confundiu muita gente do que respondeu perguntas que eu acho que era pra responder. Vamos lá, a gente teorizava antes que o Glitchtrap, ele não era um William Afton. Vamos começar por aí. Por que eu digo isso? Porque existiam indícios em FNAF Security Breach e Security Breach Ruínas que o Mimic poderia ser o próprio Glitchtrap. E isso por conta de a gente receber informação, eu não lembro qual jogo que era, mas existe uma informação dentro dos jogos de FNAF que o Mimic ele surgiu no Help Wanted logo após eles escanearem peças de animatronics antigos para dentro do jogo, para deixar movimentos animatronics mais real. E isso daí fez com que o Mimic ele virou um vírus dentro do jogo. Muita gente antes falava que era o próprio William Afton, existem livros que falavam que era o William Afton, mas antes do Help Wanted 2 lançar, acreditávamos que podia ser o Mimic. E o que prova mais do Glitchtrap ser o Mimic era o fato de saírem lágrimas dos olhos
do próprio Glitchtrap e espuma em sua boca. E de onde vem isso? É de algum livro? Exatamente. Existe um livro do Five Nights que conta a história do Mimic. E o criador do Mimic, o Edwin, no livro, ele chorava e espumava pela boca logo após o filho dele acabar sendo morto no livro. E aí diziam que o Glitchtrap, na verdade, era o Mimic e ele estava copiando o seu dono dentro do jogo em forma de vírus. Então, na teoria, era o William Afton, ele morreu no FNAF 6 ou ficou preso num pesadelo sem fim. E aí o Mimic, ele copiou o William Afton no Help Wanted, porque sim, porque o Coelho Dourado é um ícone grande, ou os próprios Scott Calton só escolheu o coelho porque sim, né, só pra confundir a gente. Mas o Help Wanted 2, ele veio pra quebrar um pouco essa teoria. Primeiro porque nós temos a enciclopédia de FNAF e lá conta que o Glitchtrap era o William. E aí a galera falou, pô, se o Security Breach Ruínas lançou depois, então podemos descartar a enciclopédia, certo? Errado, porque agora a gente tem a informação que Glitchtrap saiu do jogo. No segundo final de FNAF Help Wanted 2, o Glitchtrap, na verdade, ele consegue fugir dentro desse jogo. E como isso, vamos lembrar que na DLC de FNAF Ruínas, a gente tem o arcade da Princess Quest destruído. Ali a gente imaginou que acabou os minigames, era o que a gente imaginava. O Scott Calton trouxe mais um arcade da Princess Quest no Help Wanted 2. E isso quebrou a perna de todos os youtubers de FNAF. Porque assim, a gente teve mais um minigame e pra gente conseguir jogar ele, a gente precisa encontrar pelúcias de animatrônicos antigos e aí a gente consegue entrar nesse minigame. A gente joga ele e a princesa, ela entra numa sala do arcade e quando a gente percebe, ela tá atrás da gente, do nosso personagem. O que é, pô, muito esquisito, né? Bizarro. Nesse momento, a gente toma o lugar da princesa. Quem continua jogando é a gente. A gente pega a espada dela e começa a jogar o minigame. A gente avança no minigame Princess Quest e chegamos numa parte onde existem 6 túmulos. E é exatamente do lado de cada lápide tem um plush de cada animatronic. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Golden Freddy e Puppet. Sabemos quem é o Bob, né? O Bob é as almas das crianças. Tá vendo? Muita gente falou que a gente tava errado, não sei o quê. Toma aí, cara. Agora vocês têm informação. O Bob são as almas das antigas crianças, das primeiras vítimas do William. O que dá a entender nesse minigame é que a gente tá reanimando essas almas. Mas por quê? Bom, continuando no minigame, a gente chega numa sala onde tem um rei de cor rosa. E ali ele nos entrega a máscara da Vayne e também o plush do Glitchtrap. E aí atrás do rei, um elevador se abre. E quando a gente entra nele, ele começa a subir. E aí a gente tá dentro de uma espécie de garra de fliperama. E fora desse brinquedo aí, nós vemos uma Vayne gigante. Só não é mais bizarro do que o Moondrop aparecendo do nada e pedindo o plush do Glitchtrap. E quando nós entregamos pra ele, ele solta o Glitchtrap da máquina. E ali a Vayne consegue ter contato físico com ele. Ela pega o Glitchtrap na nossa mão e amassa ele. E aí muita gente começou a teorizar que o Glitchtrap morreu, não sei o que. Não é assim, gente. O Glitchtrap não morreu. Se vocês não entenderam, eu vou explicar pra vocês agora. O Glitchtrap saiu do jogo. O William Afton agora, ele não tá mais preso como um vírus no videogame. O William Afton agora, ele tá na vida real. Vocês devem estar muito confusos agora, mas eu vou explicar pra vocês. Esse final, ele significa muita coisa pra história de FNAF. Primeiro, as almas das primeiras vítimas do William ainda estão por aí. E muito provável, depois que a gente reanima essas almas, o Blob ele desperta, já que esse jogo se passa antes de FNAF Ruin, e a gente sabe que o Blob existe, então tá aí, gente, as almas das vítimas do William estão aí ainda. Mas por que a gente reanima elas? Porque o William Afton, ele está vivo, e ele consegue fugir de dentro de FNAF Help Wanted. E como isso, eu já contei pra vocês, ele consegue sair do arcade, ele consegue ter a sua liberdade, ele consegue manipular a Vanessa, ele consegue entrar no corpo dela. Esse final, gente, significa que o William Afton, ele conseguiu se libertar. Ele está de volta no mundo real e provavelmente vai voltar a fazer coisas horríveis como ele fazia antigamente. Pois é, gente, deu ruim pra caramba. O William Afton tá de volta no jogo e mais, o Mimic também tá aí. Então a gente tem 2 vilões agora. Quem que vai parar eles, mano? A Vanessa, ela aparentemente tá sendo encontrada pelo William. Então o Gregor, ele tá junto com o William e ele não sabe disso. Meio maluco isso, né? Bom, pra finalizar, eu ainda tenho alguma coisa pra conversar com vocês sobre a Fazbear Entertainment. Isso é uma parada bizarra. Vamos lembrar que a Fazbear Entertainment, desde a época de FNAF 4, a partir do momento que a Fazbear Entertainment foi criada, a gente não sabia exatamente qual que eram os planos deles, se eram só fazer pizzarias normais ou se eles tinham alguma coisa envolvida em relação ao desaparecimento das crianças. E agora a gente tem a confirmação, sim, eles têm uma coisa ruim. E o que explica isso são os próprios staff bots
pegando o nosso protagonista de FNAF Help Wanted e colocando no Staff Bot. A verdade, gente, é que parece que em cada Staff Bot pode ter a alma de uma pessoa, ou a agonia de uma pessoa, ou uma pessoa ali, mano. Ou seja, a Fazbear Entertainment não é qualquer coisinha não, gente. A Fazbear Entertainment, ela também é ruim de certo modo, tá? De certo modo, ela pode ser ruim. Não tô confirmando nada, porque tudo nesse vídeo é teoria, tá? Tudo teoria. Talvez isso até explique o motivo dos Glamrock Animatronics terem personalidade. Afinal, a gente sabe que existe a possibilidade disso, né? Então, quando uma alma, ela possui, ou a agonia possui um animatronic, existe uma forma daquilo fundir e criar uma personalidade, que nem rolou com a Baby. Ela fala, ela tem desejos, ela tem vontade de fazer as coisas, ela tem ambições. E os Glamrock Animatronics também tem, como por exemplo, todos eles, mesmo estando sendo controlados, seja pelo William, seja pelo Mimic, não sei por quem que é, eles queriam caçar o Gregory de qualquer forma, mas o Freddy não. O Freddy, sem estar sendo controlado por aquele vírus que quer caçar o Gregory, ele consegue ter suas próprias ambições, vontade de fazer suas próprias coisas. E isso talvez explique até aquela frase do final dele falar que já esteve lá embaixo, naquela pizzaria do FNAF 6, porque às vezes foi ali que colocaram uma pessoa dentro do Freddy. Nossa, é bizarro, né? Caraca, por que eu falei isso agora? Nossa, até... Tá, enfim. Isso também pode explicar do porquê o Glamrock Bonnie, quando a gente desativa ele, parece que uma alma saiu dentro dele, como se ele agora fosse só uma carcaça de ferro mesmo. É umas paradas bizarras, gente, mas parece que a Fazbear Entertainment tem coisas a mais aí. Sem falar daquelas histórias do aquele robozinho, o coronel, né? O cadete doce, né? O cadete doce também tem umas historinhas que dizem que remete ao Gregory, tem pessoas que dizem que remete à Fazbear Entertainment. Bom, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que tá rolando nesse game, galera? Não só no Help Wanted 2, mas como ele se linka ao Security Breach Ruína. Comenta embaixo suas teorias, eu quero saber a opinião de todos vocês, beleza? Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui e eu já vou falar pra vocês que eu tô bem desanimado com uma coisa. Pra ser sincero, o nosso Instagram tem pouco seguidor, mano. Como é que pode um bagulho desse? A gente tem quase 200 mil inscritos aqui no YouTube e tem menos seguidor no Instagram que o Carlos Chagas. Como é que vocês deixam isso acontecer, gente? Segue a gente no Instagram, vamos passar o Carlos Chagas de seguidor e também já se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo relacionado a FNAF Help Wanted. E segue a gente no TikTok também, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui, jogadores, e a gente se vê na próxima. Falou!